Esta é a primeira das 7 palavras, da cruz, preservada apenas por Lucas. Revela sua compaixão e misericórdia. Mesmo em meio a um cenário angustiante, enquanto estava pregado na cruz, Jesus testemunhava uma série de ações cruéis contra ele. Era cuspido, era vinagre, era gritarias contra ele, calúnias contra ele da multidão. Ele sofreu diversos temores, diversas aflições, apredejamentos. E mesmo assim, mesmo sofrendo ações cruéis dos próprios soldados que ali estavam recebendo ordens para torturá-lo, mesmo assim, ele lembrou de ter misericórdia por nós. Ele estava ali, os líderes religiosos zombando dele. Lá em Mateus 27, 41, 43, diz sobre isso. E a multidão blasfemando contra ele. No entanto, em meio a essa situação, Jesus orou por perdão em favor de todos eles, mostrando um amor, misericórdia incomparável. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo no ato da crucificação, ele, como Filho de Deus, e assim oferecendo-se, ele também intercede, realizando a sua dupla obra sacerdotal, como Filho e como Rei. Em Isaías, se cumpre uma promessa feita. Nesse exato momento em que Jesus Cristo fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isaías 53, 12 diz: Ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Este é um cumprimento da profecia em Isaías. Ele fez intercessão pelos transgressores. A oração foi oferecida aos culpados de matá-lo. Não é certo se ele se referiu tão somente perdão para os soldados que estavam ali ou para os gentios que estavam ali, que já conheciam quem ele era. Mas isso não importa. Jesus pediu perdão até pelos seus inimigos. Os romanos não sabiam o que faziam, porque realmente ignoravam a ele. Era o Filho de Deus e estavam apenas obedecendo ao comando dos seus governantes. Os judeus sabiam de fato que ele era inocente e eles tinham evidências, se quisessem ver, que ele era o Messias, mas eles não sabiam qual seria o efeito da sua culpa e as suas consequências. Porque não sabem o que fazem. Lá em Atos 13, 3, 17. Este é o motivo, não a base para o perdão. A ignorância pode diminuir a culpa, mas não a remove. Do contrário, nenhuma oração por perdão seria necessária. É o motivo deste registro, mostrando-nos o amor perdoador do nosso Senhor, quando Ele morreu pelos seus pecados dos homens. Desperta nos homens, por meio da aplicação dele pelo Espírito Santo, um conhecimento do que Ele faz como pecadores ao pregar Ele na cruz, para que se arrependam e sejam perdoados pelo amor deles. Talvez eu e você, na cruz do Calvário, iríamos dizer o seguinte: ah, Senhor, me tira daqui e acaba com esse povo cruel, acaba com esse povo que está me torturando. Mas o Jesus Cristo, em seu infinito amor, em seu ato de extrema compaixão, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então que nós viemos hoje ser mais misericordiosos com aqueles que nos conhecem, misericordiosos com aqueles que estão errados, mas mesmo assim merecem o nosso amor, merecem a nossa misericórdia. Amém? A paz, amados. Hoje, como nosso pastor falou, dia de nós lembrarmos da morte e, no caso, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Elane disse a primeira frase do nosso Rei Jesus na cruz, e eu
vou comentar com os irmãos sobre a segunda frase que Jesus falou na cruz. Ali em todo o sofrimento, como ela mesma disse, né? Sendo cuspido, sendo açoitado, mas mesmo assim, lembrando de nós, lembrando dos humanos, não é isso? Então, está em Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Lucas, no evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. E diz assim a palavra do Senhor. E disse a Jesus, Senhor, o ladrão da cruz dizendo a ele, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta foi a segunda frase de amor que Jesus disse naquela cruz. Naquele momento, Jesus estava dizendo para aquele ladrão, não me importa o que você foi, não me importa se você roubou, não importa se você matou, não me importa se você blasfemou, mas neste momento, o que Jesus estava falando para aquele ladrão? Eu estou te escolhendo. Da mesma forma que a Luli pregou no outro domingo, a escolha do Senhor Jesus. Jesus, quando estava com seus discípulos, lá no livro de João, ele disse, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vais e deis frutos. Então, naquele momento ali, Jesus estava escolhendo aquele ladrão, aquele malfeitor, aquele que estava nas trevas, fazendo tantas coisas erradas, ao ponto de merecer a cruz. Aquela morte tão terrível para aquela época, mas com os olhos de amor. Mas ali, irmãos, haviam dois malfeitores. Haviam dois que precisavam da misericórdia do Senhor. Mas o outro ladrão, ele disse assim para o Senhor Jesus, desce daí, desce, salva-te a ti e a mim mesmo. O que aquele ladrão estava querendo dizer? Perto da hora da sua morte. Se tu és o Cristo, desce comigo. Vamos viver aqui na terra. Aquele ladrão que não foi salvo, ele estava pensando nas bênçãos terrestres. Como muitos estão hoje em dia. Muitos que não estão nas igrejas. Mas muitos que estão dentro das igrejas. Estão pensando como o ladrão que não foi salvo. Desce, salva a mim e a ti. Mas o outro ladrão, ele teve logo um arrependimento de pecados, que é o que Deus quer de nós. Nós merecemos estar aqui, que ele disse. Olha só o arrependimento no coração. Mas esse nada fez. É como nós, quando nos chegamos para Cristo. É como a Luli também falou, às vezes eu não me sinto à altura de Cristo. Nós merecíamos mesmo o inferno, a maldade, a perdição. Mas ele não merecia nossos pecados nas costas. E aquele ladrão que ouviu esta frase de Jesus, primeiro ele sentiu arrependimento. Eu mereço, mas ele não. E depois ele falou de quê? Do reino, do eterno, do celeste. Depois que ele se arrependeu, ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, ele se arrependeu como nós, mas ele entendeu o espiritual, que não é aqui, é na eternidade. E quando aquele ladrão falou, lembra-te de mim quando entrares lá na tua morada, não é, irmãos? Lá no céu, lá no teu reino. Ele entendeu o eterno. Aí foi quando Jesus falou a segunda frase da cruz. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então foi lindo, irmãos, porque primeiro foi a escolha divina de alguém que não merecia como nós. Porque Deus não olha o homem como nós vemos. A Bíblia diz que lá, o que aconteceu com Davi? Deus disse, eu não olho o exterior,
mas olha o coração. E no segundo momento, aquele ladrão entendeu o céu. Que nós possamos entender o céu, que nós possamos entender que o espiritual vale mais que o material, que nós possamos entender que o que nós estamos fazendo aqui é buscar a eternidade de Deus. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares naquele céu de glória, quando entrares naquela morada, e que isso fique guardado em nossos corações. A terceira palavra que o Senhor disse, ali em sua crucificação, está lá em João, capítulo 19, versículo 26, a parte dele que diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. O mais lindo de tudo é que a gente só leu 3 e em nenhum momento Jesus orou por ele na cruz, né? E a gente leu 3 frases, mas ele ficou cerca de umas 6 horas naquela posição. E morre por asfixia, morre por dor, morre porque quando você cai, né, você tem que tentar se manter ereto para conseguir continuar respirando. Na hora que fraquejava, faltava o ar. E por isso eles insistiam por tanto tempo na morte de cruz, por isso demorava tanto para morrer. Era uma morte extremamente agoniante, mas em nenhum momento você vai ver Jesus parando de pensar na gente. Você vai ver Jesus parando de pensar em interceder por nós, como assim ele pediu na parte que a Elaine trouxe, pelo perdão. Ele não vai parar de ser misericordioso com o ladrão que está do lado dele. E ele não vai parar de pensar em quem estava ali lamentando por ele também. E eu atribuo muito essa palavra a nós hoje, porque somos nós que estamos aqui na agonia de ver Jesus voltar, né? Somos nós que hoje ansiamos pela volta dele, sofremos por ele não estar aqui com a gente. E o mais lindo é que ele olha para sua mãe, olha para o seu discípulo, que é João, e ali ele pensa em consolar ambos. Maria provavelmente ficaria desamparada após a morte de Cristo, porque acredita-se que José já tinha morrido, os irmãos dele não acreditavam nele, foram acreditar só após a ressurreição, então muito provavelmente Maria ficaria desamparada. E João também estava ali inconsolável por perder seu amado mestre. E ali Jesus une 2 seres para ambos se consolarem acerca do Cristo, mas quem mais estava sofrendo ali era o próprio Senhor. E dessa palavra eu queria abrir lá em Marcos 10, 29, que é um grande consolo a nós, e é uma coisa que a gente não pode esquecer. Às vezes a gente fica com muito medo de ficar sozinho, né? Às vezes a gente fica... Eu sei que Jesus me basta, mas às vezes eu me sinto tão sozinho, às vezes é tão difícil as lutas que eu vivo, às vezes é tão difícil a caminhada. E Jesus pensou nisso, até na cruz. E lá em Marcos 10, 29 diz: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, pode passar, que não receba 100 vezes, tanto já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições. O que eu acho lindo do Senhor é que Ele nos preparou para vivermos como uma família, muito mais forte do que a de sangue, porque é com o sangue do Cordeiro que a gente é ligado. Porque Ele pensou nisso desde lá da cruz. Ele já reforçou, não fica sozinho não. Não sai por aí depois que eu sair daqui, cada um pro seu canto, não. Consola um ao outro, anda junto ao outro, ora um pelo outro. Cuida um do outro. Ele botou João para cuidar de sua mãe. Cuida um do outro. Assim é que Cristo quer que a gente ande enquanto corpo, enquanto noiva, enquanto igreja,
Deus manda a comunhão. Por quê? Porque senão a gente morre. A gente morre desconsolado. A gente morre de fome. A gente morre de fome de muitas formas. De fome de abraço, de fome de amizade, de fome de família. E por mais que às vezes, principalmente no início da caminhada, às vezes a gente perca até o contato com a nossa própria família por conta disso, por seguir um rumo diferente que é o de Cristo, Jesus fala, se aveste não. Você vai ter 100 vezes mais aqui já na terra. Você tem uma família ao redor do mundo todo. Você tem noção do que é isso? Você tem uma família ao redor do mundo todo, ligados pelo sangue do Cordeiro, que não tem nada que pode destruir esse laço. Não tem nada que pode separar. Então que a gente se permita, assim como Cristo na cruz, apesar das nossas dores, a olhar também para a dor do nosso irmão que está do lado. A insistir em andar junto, a insistir em cuidar do outro. Eu sei que a nossa dor dói. Mas eu garanto, caminhando com a dor do outro, é que a gente vai conseguindo tolerar cada dia mais. Então que a gente não desista da comunhão, que a gente não desista de estar perto um do outro, de dar a mão para o outro. Porque Cristo não desistiu de pensar nisso. Até porque lá no finalzinho do versículo diz assim: a gente vai receber tudo isso com perseguições, porque lembra que a gente carrega um nome muito perseguido na testa. E no século futuro, o que é que a gente vai receber? A vida eterna. De mãozinha dada. Amém? E continuando a palavra, lá em Mateus 27, no versículo 45, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Esse período a gente entende que é de meio-dia até as 3 horas da tarde, em que houve escuridão sobre toda a face da terra. E nós sabemos que é o período do dia que a gente mais tem a incidência de luz solar e calor sobre nós. Tanto que os médicos nem dizem, não aconselham as pessoas a tomarem sol nesse período. É sempre ou antes ou após esse período. E naquele dia da crucificação, Deus trouxe toda a escuridão sobre a terra durante esse tempo. E aparentemente o mal havia vencido bem, porque o que as pessoas estavam vendo e desacreditando era como que o Filho de Deus pode estar ali pregado numa cruz e morrendo. E no versículo 46 diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparais? Por toda a eternidade, até aquele momento, Jesus só havia desfrutado do mais puro e perfeito e harmonia e amor de Deus. Assim era o seu relacionamento com o Pai. E naquele momento em que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, Ele se tornou maldito por causa de todas as nossas transgressões. E todo esse amor de Deus, todo esse relacionamento que Ele tinha com o Pai, Ele começou a sentir o peso da ira da justiça de Deus sobre ele, que lhe provou tamanha desolação, a ponto dele exclamar isso em alta voz. A gente nem consegue imaginar o tamanho do sofrimento de Jesus, tanto físico quanto espiritual, nessa hora. E quanto mais nós vamos entendendo sobre a gravidade do nosso pecado, mais nós vamos apreciando todo esse sacrifício de Jesus por nós. E que a gente venha estar sempre lembrando disso, que o salário do pecado é a morte. Ele nos traz morte, tanto física quanto espiritual. É Ele que nos afasta de Deus, nos separa de Deus. O maior sofrimento nesse momento aqui relatado por Jesus não foi simplesmente pelo seu sofrimento físico, que também foi muito grande, mas a desolação de estar separado do Pai, de ter a ira do Pai sobre ele. Castigo esse, preço esse que foi pago por nós e que nós não aguentaríamos pagar. Então, Jesus, Ele fez a expiação dos nossos pecados para que nós pudéssemos ter comunhão com o nosso Senhor, que nós venhamos estar sempre buscando estar em comunhão com Deus e nos afastando do pecado, porque nós valorizamos isso e nós estamos eternamente gratos por todo o sacrifício de Jesus por nós. Amém. Tenho sede. Eu vou voltar um pouco no tempo, a gente poder entender um pouquinho.
Como a gente cantou aqui, não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem rancor. Era onde Jesus vivia. Ele vivia na eternidade com o Pai. Ele não tinha nada disso. E Deus, agora estou falando da Trindade, decide fazer um mundo e botar a humanidade lá. O pecado, ele entra neste mundo. Tem uma missão agora. Porque, como já disseram aqui, o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. Seu Filho desce da glória, da onde não tinha nada, dor, tristeza, rancor, nada. Ele desce de lá, da sua glória, se encarna. E quando ele pede água, mostra para cada um de nós que ele estava em carne. Ele enfrentou essa morte terrível como um de nós. E às vezes eu fico parando para pensar assim: por que se importou comigo? Às vezes a gente está num lugar de conforto tão grande que às vezes a gente não quer descer ao mesmo nível de uma outra pessoa mais necessitada. E nós éramos necessitados. Jesus olhou para nós: eu vou lá enfrentar, eu vou lá resgatar cada um deles. Eu fico imaginando naquela cruz, ele pensou em cada nome, porque ele era Deus, em cada um de nós. Estou fazendo isso por você, Eduardo. Estou fazendo isso por você, Margarida. Estou fazendo isso por você, Cristina. Estou fazendo isso por você, Jason. Estou fazendo isso por você, Davino. Estou fazendo isso por você, Rafael. Estou fazendo isso por você, Luciano. E assim foi por cada um de nós. Ele não pensou duas vezes. Ele deu a sentença e foi cumprir a própria sentença que ele deu. Ele não nos deu a sentença para cada um de nós morrer. Ele foi lá, morreu por nós. E Jesus veio em carne. E ele tinha todas as necessidades. Ele comeu, ele bebeu. Ele veio em carne. Ele sentiu. Como nós sentimos. Como às vezes dá um cortezinho no nosso dedo, a gente já reclama. Como a Luli falou, foram 6 horas de agonia, numa posição horrível. Tudo porque ele amou cada um de nós, não merecedores, porque se importou com cada um de nós. Mas não, ele fez melhor do que muitos heróis que às vezes a gente vê na televisão. Ele desceu de sua glória e enfrentou de peito aberto, por amor de cada um de nós. Amém. Então, até aqui, até a minha palavra, até que Jesus perdoou, né? Cuidou, clamou, e ele teve sede. Ele teve sede porque ele era homem. E minha palavra é: está consumado. E em João 19:30, gente, eu vou ler para não falar nenhuma besteira, tá? Aí já diz: E quando Jesus tomou
o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificado, ele teve sede. Os soldados encharcaram a esponja com vinagre e deram a ele. E uma breve colocação sobre o vinagre, que foi dado pela nossa professora Luli, que a gente estava esperando para ver se o Jason ia falar, só que eu não iria falar. Não, tá tudo bem. E eu também não tinha entendido, ela me explicou e, é um negócio que dói. A esponja com vinagre que deram a ele era usada para higiene das partes íntimas de toda a população que usava os banheiros públicos. Ela era compartilhada entre pessoas e depositada no recipiente com vinagre para limpar ela. Então, quando Jesus tomou aquele vinagre, né, era pura humilhação. Pura humilhação. E Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Que no texto grego é apenas uma palavra: tetelestai. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas tetelestai. A tradução para nós ficou como está consumado ou está terminado. O que significam essas palavras de Jesus? O que estava sendo consumado naquele momento? Na cruz, Jesus pagou o preço pela nossa redenção. Ele nos resgatou da prisão do pecado e nos libertou, nos reconciliando com Deus. O sofrimento que era para mim e para você, por causa dos nossos pecados, Jesus sofreu em nosso lugar. Para a gente entender o significado da palavra tetelestai, naquela época era costume quando alguém era preso e condenado, pregar uma lista com tudo o que tinha feito. Quando o preso terminava de completar a sua pena, essa lista era selada com a palavra tetelestai, significando que estava pago e que aquele preso estava livre e a sua dívida tinha sido quitada. Efésios 2:5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A expressão está consumado significa que tudo que era preciso para que fôssemos salvos foi feito. O homem por si só não é capaz de se salvar. A salvação não é pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Tetelestai. Ele cumpriu a vontade do Pai, fazendo com que a justiça de Deus se cumprisse. Por amor, Deus enviou o seu único Filho para que recebamos a salvação e a vida eterna. 7 palavras na cruz que Cristo declarou no momento de agonia, de morte, no momento de profunda dor, né? Quando uma vez eu me lembro, um médico explicando o que era uma morte na cruz, né? Já foi falado aqui. Uma das coisas que acontecia era a asfixia, acertei, né? Por causa da posição. Mas umas outras coisas aconteciam em todo o corpo, cãibras, por causa da circulação do sangue. Chegava um determinado momento em que o coração explodia, porque era tanta pressão no corpo que o coração não aguentava, explodia. A pessoa morria por explosão do coração. E como foi falado aqui, o próprio Filho de Deus, passando por uma humilhação, uma morte terrível, uma morte de madeiro, como diz na palavra de Deus, era uma morte considerada morte maldita. Tem uma lei que fala: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito por nós. Mas antes de trazer a última palavra, eu queria falar sobre a primeira palavra: Pai.
perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. A segunda palavra, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra, mulher, eis aí o teu filho. A quarta palavra, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra, tenho sede. A sexta palavra, está consumado. A sétima palavra, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois que Jesus cumpriu todo um cronograma, que não era um cronograma humano, era um cronograma divino, porque a palavra de Deus fala que Jesus, lá em Apocalipse, fala que Jesus ele foi morto, né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, então já tinha uma agenda marcada. Já tinha uma agenda marcada para que Jesus passasse por tudo que ele passou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Já tinha algo marcado nos céus, porque Deus, quando criou o homem, já tinha conhecimento de tudo que aconteceria. Sabia que o homem ia pecar. Sabia que era necessário que ele mesmo mandasse um redentor. Era necessário que ele mesmo escrevesse a sentença que lhe seria propícia, que seria satisfatória. E com tudo isso, ele cumpriu todas as coisas. Cristo cumpriu todas as coisas. E no final, Lucas 23, 46... E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Depois de estar tudo cumprido, depois dele sofrer todas as humilhações, ele viu que não tinha mais nada o que fazer, que estava testelestai, consumado, estava pago. Ele entregou o seu espírito. Por que ele entregou o seu espírito? Ele não era Deus, mas ele estava encarnado. E a palavra de Deus diz que todo ser humano foi criado pelo sopro de Deus. Um espírito foi criado. Então esse espírito precisou voltar para Deus, para ele cumprir todo o propósito. Então, com tudo isso que nós falamos aqui, com tudo isso que foi trazido para nós, igreja, não é um ritual, é um memorial. É um entendimento de quanto nós estamos devendo ao nosso Senhor, de quanto nós estamos aquém daquilo que tudo que Ele nos deu, que nós recebemos dEle, de quanto nós precisamos rever os nossos conceitos e valores. A gente tem vivido um tempo de tanta desculpa, né? A gente coloca tanta desculpa, e Cristo sofreu tudo, passou por tudo, para que não houvesse mais desculpa. Para que eu e você não pudéssemos chegar a Deus e falar assim: ah, Deus, mas eu. Mas não tem mais eu. Tem mais eu? Ah, mas eu não sei ler. Ah, mas eu não sei. Ah, mas minha mãe. Ah, mas meu pai. Mas tem? Existe alguma palavra que é desculpável para eu e você chegarmos diante do Senhor? Não tem nada que você possa dizer que possa te desculpar, porque o próprio Cristo levou sobre ele os meus pecados, os teus pecados, a minha miséria, a tua miséria, para que estivéssemos diante de Deus indesculpáveis. Assim como ele entregou a vida dele, expirou, nós também devemos entregar nossas vidas, porque ele vive, e eu posso crer no amanhã. Pastor, você ouviu em todo momento o que Jesus disse na cruz, e é um ensinamento para as nossas vidas. Tudo o que foi dito, Jesus disse para que nós pudéssemos entender que para que eu e você pudéssemos sermos perdoados, ele precisaria vir como homem, padecer como homem. E como homem ele foi obediente, porque todos os homens na face da terra, disse Deus, olhou e não viu um justo, nenhum sequer. Ele olhou de Gênesis, do primeiro homem, a Apocalipse, o último homem, e ele disse: todos pecaram, todos foram destituídos. Jesus veio como homem, por isso ele veio encarnado,
Não deixe ninguém dizer para você que Jesus não morreu na cruz, era um espírito iluminado. Não creia nisso, porque senão você não teve perdão para a sua vida. Porque senão houve um santo morrendo, então não houve solução para nós. Estamos ainda em pecado, mas Jesus veio como homem e ele morreu obediente. Ele foi santo, ele foi justo, ele foi amado pelo Pai. O Pai olhou e disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. E ele morreu por nós, pela minha e pela sua transgressão. E por causa dele, nós recebemos o perdão. Tetelestai, está consumado. Pai, fiz o meu papel, volto para ti. Agradeça nesse momento agora a Deus, fale com Deus. Agradeça por esse sacrifício, por esta redenção. Se você ainda tem dúvida da salvação, hoje é o dia, o momento é esse. Creia nele, volte para ele, se arrependa, porque Jesus morreu na cruz, mas é dito que só recebe a salvação aquele que se arrepende de seus pecados, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Se arrependa hoje. Não se arrependa de um pecado, se arrependa de entender que você é pecador. Jesus cumpriu todas as coisas, nós não cumprimos, nós somos falhos, nós somos caídos. Mas Jesus veio, e honrou e foi honrado. Fala com ele. Se você está distante, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de regressar. Hoje é dia de dizer: Senhor, eis-me aqui. Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está falando contigo, seja aqui dentro ou seja aí fora. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo: largue as drogas. Deus está falando: largue a prostituição. Deus está falando: volte para Ele. Volte para Ele. Você está me ouvindo? Aí fora você está me ouvindo? Não perca tempo, não deixe para depois, volte-se para Jesus. Depois que Jesus morreu, não ficou só na sua morte. Lá em Lucas 24, a partir do 44, diz assim: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para as mulheres, apareceu para os seus discípulos e deixou mandamentos e disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele se apartou deles e foi levado aos céus. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Jesus subiu e nos deixou aqui, adorando, louvando, esperando o grande dia. Nós estamos hoje reunidos para proclamar o dia que Ele virá. Hoje o Seu Espírito está conosco e é o nosso dever anunciar esta mensagem. Vamos nos colocar de pé.